Olá, bem-vindo ao canal e para mais um vídeo da série que estou apresentando aqui no canal sobre Access básico. Já existe aqui no canal uma quantidade de vídeos falando a respeito de tabela, que é um dos objetos principais do Access. E para que fique para que tenha uma sequência de aprendizado, que a gente possa sair um trabalho, um banco de fato, pensei aqui na ideia de colocar alguma coisa, por exemplo, a respeito de escola. Então, quero seguir nessa sequência aí, criando alguma coisa nesse sentido, como se fosse uma administração de uma escola fictícia. E aí, na medida no andar aí, nós vamos criando as tabelas, e aí vocês vão praticando nos seus aplicativos. E de repente, até se não for interessante essa questão que seja para a escola, que você ache aí uma utilização, então um outro assunto, uma tabela que trate de uma outra, seja um outro banco, tá? No último vídeo eu exploro aí crio uma tabela, exploro ela, mas eu imaginei algo um tanto quanto corrido. Então neste vídeo vou continuar explorando tabela, só que vou dedicar um tempinho a mais para cada campo e tentar, na medida do possível, colocar a maioria se não todos os tipos de dados, e falar um pouco a respeito das propriedades que podem ser alteradas e que não vai trazer prejuízo para o desenvolvimento do banco, e que de fato vai fazer com que o banco consiga rodar tranquilamente. Ok? Então o processo de criação apesar de ter sido explorado, mas irei iniciar novamente aqui. Então olha só, no menu criar, selecionamos aqui tabela, e aí ele já aparece aqui de uma forma padronizada, padrão, como tabela 1 e pronta para receber dados. Porém, é necessário que seja salva essa tabela. Como falamos, pensando em criar um sistema para uma suposta escola fictícia, então imaginei aqui começar pela ficha de cadastro do aluno, pensando no seguinte: futuramente posso excluir algum campo que colocar aqui, porque neste caso esse campo será colocado aqui apenas para efeito de entendimento, para exploração dos dados, e que para efetivamente deixar uma tabela mais redonda, no futuro aí a gente excluir alguns campos que não se façam necessários aqui. Ou então posso fazer o seguinte: vou chamar isso aqui de tabela teste. Então renomeei essa tabela, ela está no modo bom, por que ela não salvou aqui? Porque ela está no modo folha de dados, ou seja, ela está pronta para receber informação. Quando vamos para cá, olha só, ela aparece aí. Então quem está acompanhando aí sabe essa nomenclatura, mas eu utilizo, não é obrigatório, isso é uma coisa individual, você pode botar o nome que quiser aí, fazendo apenas uma ressalva para caracteres especiais, como arroba, cifrão, porcentagem, por exemplo. Ou seja, no sentido de evitá-los, tá? Vou botar aqui tabela teste de campos. Não, só apenas tabela teste mesmo. Pronto. Aí quando se faz isso,
ela já vem com um código, com uma linha aqui, olha só, com o nome código e uma chavezinha. Apesar de eu ter explicado isso em outro vídeo, em algum dos vídeos aí anteriores, vou reforçar aqui. Essa chavezinha indica que isso aqui, esse campo é de fato código, é um código exclusivo, tá? Essa coluna refere-se ao nome do campo. Esse nome ele é utilizado na programação aí pelo Access, tá? Aqui eu também utilizo uma codificação própria, eu vou chamar aqui de código, por exemplo, aluno, né? Falamos de aluno, vamos botar aqui, código aluno. Por padrão, e a ideia desse vídeo aqui é explorar o tipo de dados, por padrão ele já vem chave, que podemos mudar, pessoal, apenas apertando esse botão, tá? Então, isso aqui seria o código exclusivo, será único. Então, não se repete. E quando ele vem aqui com autonumeração, então as características dele aqui até são apenas essa, tá? E aí pode ser deixado aqui tranquilamente o tamanho do campo como inteiro longo. Os novos valores, aqui tem duas opções para essa situação aqui. Ele pode ser incremento, ou seja, neste caso aqui seria seria o código 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ou poderia ser de forma aleatória. Tá? Aleatória ele vai criar um número, não vai haver uma sequência, ele vai criar um número qualquer, enfim, toda vez que tiver um novo registro ele vai criar um número qualquer, tá? Vamos deixar aqui incrementos, e aqui vamos utilizar legenda. Depende do seu banco, interessante ter um planejamento, depende do seu banco. Por exemplo, neste caso aqui, eu falei aí tabela teste, mas considerando que estaríamos falando de aluno, neste caso aqui poderíamos deixar como, para esse campo aí, a matrícula desse aluno, tá? Então essa matrícula dele será um número criado automaticamente pelo Access aqui, que nunca se repete, tá? E quando este campo entra como chave, ele automaticamente habilita essa propriedade indexada como sim, duplicação não autorizada. O que é isso? Isso quer dizer que não aceita números, não aceita aí registros iguais, ou seja, ele é autonumeração, então de fato ele não vai nunca criar o mesmo número, mesmo sendo incremento ou aleatório, ele não vai criar o mesmo número, ele vai criar um número que nunca se repete. Se porventura alterarmos aqui, e podemos fazer isso, olha só, ele não deixa, porque a chave primária era só se tivesse outro campo aí, passaria para a chave primária para esse outro campo, ok? Então ele, de fato, para ser chave primária, ele tem que ser sim indexado e duplicação não autorizada. Esta outra propriedade, alinhamento de texto, se refere a como o texto vai estar dentro, ou seja, o texto que foi inserido vai estar dentro da caixa de registro, do espaço. Ele segue aí, olha só, à esquerda, ao centro, à direita, distribuir. Vou deixar aqui ao centro para que vocês possam ver, para que se possa ver aí o que de fato o que vai acontecer aqui. Podemos aqui então, toda vez ele vai ficar perguntando isso aí, tá? Sempre salvar o que você fez. Olha só, o novo aí, como não tem um outro campo, será apenas uma matrícula qualquer. Quando eu selecionar aí um novo, ele não vai ter nada, né? Porque de fato só tem um único campo e é automático e ainda é a chave primária. Vamos voltar lá e adicionar outro campo. Dos tipos de dados, o próximo da lista, vamos colocar aqui um nome. Aí o próximo da lista aí é texto curto.
E eu separei aí algumas propriedades, como eu havia dito no início do vídeo, para falar sobre esse tipo de dados texto curto. Texto curto está dizendo que o tipo de dados é alfanumérico, tá? Isso aqui na entrada, veja, o pedido, a sugestão que você não digite caracteres especiais, alguns caracteres coringas, por conta de que ele utiliza esse nome nas programações dele aí, do Access. Porém, não é evitar 100% todos os caracteres especiais ou conjugados especiais. Afinal de contas, eu estou usando aqui um underline. O tipo de dado texto curto, ele tem algumas propriedades que vamos falar aqui, como por exemplo o tamanho dele, ele suporta, e eu vou mostrar onde, até 255 caracteres, ou seja, alfanumérico, tá? E neste caso aqui, ou seja, entre esses 255, devemos considerar, por exemplo, espaço, é um caractere, tá? Arroba, cifrão, porcentagem, tudo isso aqui é aceitável. Por quê? Porque isso é a informação que está entrando, que será mostrada. Então, ela não é utilizada em nenhuma operação de programação, ela é apenas guardada. Então, neste caso, nós estamos dizendo aqui que o aluno, ou seja, o nome do aluno será, o tipo de dado será texto curto, porque atende. Então, ele será o tamanho que nós selecionarmos aqui. Eu vou deixar aí o tamanho de 100 caracteres, apenas. Formato, neste caso, incide o seguinte: caso você queira digitar o nome do aluno, você quer digitar o nome do aluno e quer que digitar minúsculo e ele ser salvo maiúsculo, ele fique maiúsculo para você. Caso você queira fazer isso, basta colocar aqui o maior que, ele ficará maiúsculo, tá? Eu vou explorar aqui e mostro lá. Caso contrário, minúsculo. Máscara de entrada, para esse caso aqui, não vou falar ainda, porém iremos falar dela. E legenda, o que é que vem a ser legenda? Legenda é o nome como aparece para quem está vendo esse banco, é o nome para quem está olhando isso. Assim como COD, aluno, o que aparece é matrícula, aqui vai ser o que aparece como nome. Então, portanto, podemos colocar aqui nome sem nenhum problema. Eu estou usando maiúsculo na legenda, não quer dizer que no seu banco você use a primeira maiúscula, as demais minúsculas, todas minúsculas. Isso não é uma regra, é apenas, no meu caso, apenas uma questão de estética ao meu ver, tá? Para texto podemos também pensar em requerido. O que é essa propriedade requerido? Propriedade requerido é, se for habilitado aqui, sim, o Access vai pedir que seja inserido um valor. Ele não vai avançar para o próximo registro, ele não vai avançar para a próxima operação se não for inserido alguma coisa. Neste caso aí, qualquer informação que se coloque no banco, ele vai pedir essa informação, ele vai solicitar, ele não vai deixar avançar se não for inserido, tá? Que seria o requerido, ou seja, é uma solicitação. Neste caso, vamos deixar aqui, aí volto a dizer, depende da programação que você definiu para o seu banco. Se o nome do aluno é obrigado que tenha, é obrigado que entre, é obrigado que seja inserido, então, requerido, sim. Indexado, quando colocamos, aí veja, falei aqui dessa propriedade na chave primária, que ela tem que ser sim, duplicação não autorizada. Neste caso aqui, ela deve ser não. Aqui deve ser não, por quê? Se estamos tratando de nome de alguém, então o nome José certamente vai aparecer mais de uma vez, o nome Maria vai aparecer mais de uma vez. Então, neste caso aqui, se colocássemos sim, ele não aceitava, por exemplo,
dois Josés, desde que fossem iguais, exatamente, com sinal. Se você bota o nome com sinal ou sem sinal, são nomes diferentes para o Access. Mas neste caso, se colocarmos sim, ele quando esses registros forem iguais, ele vai dizer que não, ele vai informar uma mensagem de erro, tá? E aqui o alinhamento, por último, o alinhamento do texto, que nada mais é do que a centralização dentro do espaço, do campo do registro, que pode ser à esquerda, ao centro, à direita ou distribuído. Vou deixar isso aqui ao centro apenas para explicar, tá? E aí agora eu vou mostrar a vocês, salvo essa tabela e vou mostrar a vocês. Olha só, nome, deixa mais ou menos aqui, eu vou botar um nome qualquer. Olha lá, o código 1, esse aluno aqui tem a matrícula, o número de matrícula dele é 1, tá? Aqui vamos colocar e assim sucessivamente. Ainda dá tempo aqui de mostrarmos aqui alguma alteração já nessa tabela, tá? Vamos colocar. Aqui ficou tudo minúsculo, vamos inverter, vamos botar maiúsculo agora. Salva, tá, pessoal? E olha aí, já ficou maiúsculo. Mesmo que eu queira inserir alguma coisa minúscula, toda vez que eu mudar, olha só, ele vai aparecer maiúsculo, tá? Porém, na seleção ele vai mostrar do jeito que foi digitado. Vamos tirar essa propriedade, tá? Vamos tirar ele, vamos deixar sem nenhuma propriedade, tá? Máscara, aliás, legenda tá aí e é a forma com que ele aparece, tá? Então, dessa forma que ele aparece e aí nós conseguimos explorar aí de forma que como eu tinha falado, que vamos explorando os campos aí com um pouquinho mais de calma. Portanto, conseguimos falar aí de dois tipos e iremos na sequência continuar com esses vídeos aí, explorando esses campos para darmos os próximos passos, que seria, o próximo objeto será formulários. Quem está acompanhando os vídeos aí já sabe do que eu estou falando, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para que não consigo em 2 minutos explicar mais um tipo de dado. Então vamos para no próximo vídeo continua essa sequência aqui, tá? Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.